existe uma promessa, uma aliança com Abraão, que é o pai da fé, é justificado pela fé, é alguém que atende e cumpre o chamado de Deus. E o livro de Êxodo, eu meditando aqui, a gente pode perceber que ele é mais do que um livro que narra somente uma libertação, não. Ele é muito mais do que isso. Ele é um livro que retrata o que Jesus, o que o nosso Salvador viria fazer. Ele é um livro com muitos simbolismos apontando para a obra salvadora, para a obra redentora do próprio Jesus Cristo. Só que o que me chama a atenção aqui, é o que eu quero trazer para os irmãos essa noite, são as características de 4 pessoas. A primeira delas, Abraão. A segunda dela, Moisés. A terceira, Josué. A quarta, o próprio Deus. E eu quero começar falando dos atributos de Abraão. Abraão, quando Deus se apresenta para ele, ele vai falar: você sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão estava em Ur dos Caldeus, a primeira vez que recebe essa palavra. E me chama a atenção que Ur dos Caldeus, naquela época, ela já era uma terra rica culturalmente, prosperando, mas era uma terra idólatra, era uma terra politeísta, ou seja, as pessoas ali adoravam a vários deuses. Só que, se a gente for fazer um paralelo e trazer para os dias de hoje, nós vamos observar que não é muito diferente do tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo que está em desenvolvimento, que há prosperidade, só que há muita idolatria. Só que ainda assim a gente vive nesse tempo e a gente faz planos, a gente faz projetos, a gente faz uma série de coisas. E o primeiro atributo que eu quero trazer aqui sobre a vida de Abraão é a fé inabalável que ele tem. Porque imagina comigo, você está numa cidade, você estabeleceu casa, você estabeleceu projeto, você tem familiares, você tem todos os amparados ali para viver naquele lugar que Deus permitiu você estar. Só que aí Deus chega e fala: você precisa sair. Vai sair para onde? Ainda não tem lugar definido. Você vai e eu vou te dar as coordenadas do caminho. Eu vou te mostrar. E uma das características que Abraão tem aqui, que nós já podemos pegar para nós aprendemos, é a renúncia. É a característica que vai fazer com que homens e mulheres chamadas por Deus vivam, como foi cantado aqui, a plenitude, a totalidade da promessa. É a capacidade de renunciar, é a capacidade de abrir mão. Agora imagina comigo Abraão. Ele tinha projetos talvez para o ano que vem. Ele tinha projetos com seus parentes, talvez projetos de reformar a sua casa, projetos, tantas coisas. Mas a fé, ela tem essa capacidade de fazer com que alguém que pode ter vários projetos abandone isso tudo para viver um sonho, não que seja dele, mas um sonho que Deus sonhou para ele, sem saber inclusive quando isso se cumpriria. Então é o primeiro aprendizado. O segundo, Abraão ele tem uma obediência radical. Por quê? Ele sai cortando laços. Isso aqui é um aprendizado muito grande para nós, porque às vezes a gente não vive a totalidade da promessa por causa dos laços que nós temos. Nós não queremos desapegar por completo. Nós vivemos num ciclo e queremos servir por parte. Não. Deus ele precisa que você seja capaz de se disponibilizar por inteiro. E eu estudando esse texto, essa palavra falou muito comigo. E uma terceira característica de Abraão,
ele era amigo de Deus. A Bíblia menciona ele como amigo de Deus. Tiago, no seu capítulo 2, verso 23, ele vai dizer isso. Segunda coisa, aliás, quarta coisa, ele tinha visão de futuro. O que isso significa? Ele viu a promessa além de si mesmo, porque quando Deus fala para ele que vai ser para a sua descendência, ele ainda assim aceita, ele ainda assim ele concorda em seguir aquele chamado, em viver aquele chamado e em estar segundo a vontade e o propósito de Deus. Eu estou falando por lado que a gente precisa adiantar aqui para a gente fechar e para que você entenda o que Deus quer falar nessa noite. Outra coisa, ele é intercessor. Lembra? Ele tem uma fé na palavra, ele é alguém que renuncia, ele tem uma obediência radical, porque ele corta os seus laços, ele tem intimidade com Deus, ele tem visão de futuro, ele não espera as coisas terrenas, como está escrito em Hebreus capítulo 11, ainda que a promessa seja de uma terra para a sua descendência, ele espera uma cidade que vai ser edificada pelo arquiteto, pelo construtor, cujo o construtor é o próprio Deus. Aleluia! E ele é um intercessor por quê? Porque quando Ló precisa de socorro, precisa de ajuda, ele intercede. Intercede por Ló, ele intercede pela cidade, pelo povo. Então é uma característica que nós precisamos ter. Outra coisa, aonde ele passava, ele edificava altares. E aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Por onde eu tenho passado, os lugares que eu tenho pisado, será que eu tenho edificado altares ao Senhor? Será que eu tenho glorificado o nome do Senhor no meu trabalho, na minha casa, no meu dia a dia, nos lugares onde eu tenho passado? É um aprendizado muito grande. E são características, são atributos que chamaram com certeza a atenção de Deus, porque Deus ele não vê externamente, ele vê dentro, ele vê o íntimo, ele vê as intenções. E outra, que me chamou muita atenção aqui, quando ele sai da terra dele, ele passa a ser um peregrino. Imagina, alguém que antes tinha casa estabelecida, agora ele passa a morar em tendas. Ele precisa montar a tenda. Daqui a pouco ele precisa de montar a tenda. Só que isso traz uma mensagem para nós. Isso traz uma reflexão para nós. Nós estamos numa terra, temos morada, temos casa. Só que ainda assim somos peregrinos. E a tenda aqui é a capacidade de nos moldarmos ao propósito de Deus, a chamada de Deus, é a disponibilidade de se sermos chamados, se sermos convocados, sermos capazes de abandonar, de renunciar, de trilhar o caminho que Deus escolheu para nós. E seguindo aqui, nós ainda temos a última característica que chamou a atenção na vida de Abraão. Ele foi provado, mas também foi aprovado. Porque quando cita lá em Hebreus capítulo 11, do seu filho, que era o filho da promessa, quando Deus pede, ele entrega. E ele tinha a certeza que se fosse preciso, Deus o ressuscitaria. E quando eu até conversei isso no carro, quando eu olhei o tema dessa campanha, me chamou bastante atenção, porque primeiro é um tema ousado para os dias de hoje. Segundo, ele é um tema muito desafiador. Por quê? Aqui está narrando um episódio do próprio Deus. Só para te lembrar, a gente está numa terra, dentro de uma galáxia, entre bilhões de galáxias, em um universo em que a ciência fala que está se expandindo. O que a gente está lendo aqui em Êxodo capítulo 3 é o Deus que criou isso tudo, que criou esse universo, dizendo que ouviu o clamor de um povo
lembrou de uma promessa que fez para Abraão, dizendo que vai descer para dar livramento. Aleluia. Nos dias de hoje, se alguém chega para nós e fala: Deus vai descer que quer te dar livramento, o tempo que a gente vive, onde existe um ceticismo muito grande, uma incredulidade muito grande, eu posso falar com certeza que a probabilidade de nós acreditarmos é mínima. Porque, humanamente falando, a gente está falando de alguma coisa que está fora da nossa concepção. A gente não conhece o universo, a gente conhece parte das coisas, a gente não vê na sua totalidade. Mas é que Deus, ele se manifesta ali, e ele se relaciona, ele conversa, ele abre um diálogo, e ele lembra, fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, fui eu que fiz a promessa para ele, fui eu que falei para ele: olha, para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, você pode contar, assim será a tua descendência. Fui eu que disse para ele que através da descendência dele as nações seriam abençoadas. É Deus falando para Moisés, falando: olha, eu não me esqueci do que eu falei. É Deus manifestando ali os atributos dele, que ele é imutável. O que ele falou está falado, o que ele decretou está decretado. É Deus se manifestando de uma forma sobrenatural. E por que eu digo que esse tema ele é desafiador? Porque é Deus ali incitando um homem falho, imperfeito, racional, a viver, a experimentar a experiência da fé. E agora eu quero te dizer uma coisa muito profunda. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos encontrar com muitos teólogos que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós podemos sair da nossa casa, frequentar consagração, culto, vigília, congressos. Nós podemos ser um crente assíduo, presente em todo dia. Mas há algo muito profundo nesse texto aqui. Quando Deus está dizendo ali: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tem algo muito profundo aqui. Ele não chega para Abraão, como nós vemos entre os atributos dele, e ele não chega para Moisés para falar isso por acaso. Deus, ele sabe exatamente para quem ele está se apresentando. E o que me chama a atenção aqui é que, para nós desfrutarmos, presta bem atenção nisso aqui, e entendermos a manifestação, o agir de Deus em nossas vidas, o primeiro passo é nós crermos. É por isso que lá em Hebreus ele vai dizer assim: ó, é necessário, ou seja, é indispensável, é extremamente importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí, se eu for olhar porque eu acabei de dizer e observar bem, primeiro, é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, é uma qualidade de pessoa. Tem gente que se aproxima de Deus e vai dizer mais: é necessário que aquele que se aproxima também creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Por quê? Tem gente que se aproxima de Deus e não crê. Ele é um religioso, ele é um crente assíduo, ele professa com os lábios, ele tenta se aproximar de Deus, mas o coração ainda está empedrado. E a única forma de vermos o sobrenatural agir, a manifestação de Deus, é nos aproximarmos dele crendo. Esse é o primeiro passo. Depois,
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui é outra característica da pessoa. Tem aquele que se aproxima, mas não crê. Tem aquele que se aproxima e crê. Mas tem aquele que se aproxima, crê e busca. Precisa fechar essa matemática, precisa fechar essa conta, para que você alcance a benevolência, para que você chame a atenção de Deus. Eu quero abrir esse texto aqui dizendo: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da aliança com Abraão. Nós temos algumas dispensações que eu quero trazer rapidamente aqui para os irmãos. Aleluia. A primeira dispensação é a inocência. O que ela representa? Obediência. Toda vez que tem uma dispensação, tem uma responsabilidade junto. Qual que era a responsabilidade da inocência? Andar com Deus. Você imagina o prazer que Deus tinha toda virada do dia, todo final de tarde, Deus descer para conversar com o homem. Observa aqui que Deus é um Deus de relacionamento. Essa é a grande dificuldade nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo em que os homens, no sentido geral, homens e mulheres, eles não conseguem entender, compreender que Deus é um Deus de relacionamento. Por quê? Nós estamos muito humanos, nós estamos muito materialistas, nós estamos muito racionalistas, nós estamos muito litúrgicos, nós estamos pouco espirituais. Foi falado aqui de João Batista. Sabe o que aconteceu ali? A Bíblia vai falar que o mesmo João Batista, ele crescia e se tornava robusto em espírito. O que acontece depois? Por que uma pessoa que é robusta em espírito, depois ele está com dúvida? Porque a robustez em espírito, ela também é um processo. Ela é hoje, ela é amanhã, ela é depois de amanhã. Então nós vemos alguém aqui que na primeira aliança, na primeira dispensação, ele não consegue andar com Deus. Simplesmente ele desobedece. E toda consequência, isso é fato, ela vai gerar uma reação. E o que acontece? Eles são destituídos da glória de Deus. Aí vem agora a segunda dispensação, que é a consciência. E qual que é a responsabilidade dessa dispensação? Viver segundo a consciência do bem e do mal. E o que acontece? Atrocidade, morte. Os homens se tornam perversos, pecadores. E aí depois vem a terceira dispensação, já depois do juízo também. Tem a responsabilidade, tem a consequência, tem o juízo de Deus. E agora vem a terceira dispensação do governo humano. E qual é a responsabilidade? Agora o homem ele precisa governar com justiça e respeito à vida, o que também não acontece. E aí novamente vem o juízo. Só que aí chega a quarta dispensação. E Deus ele olha lá para a terra de um dos caldeus. E ele vê Abraão. E ele fala: eu vou fazer uma aliança com esse homem. Só que interessante que Abraão ele já é avançado em idade. E sua esposa também. E essa aliança que Deus faz, ela precisa surgir através da descendência do filho de Isaac. E aí Deus de várias formas, de várias maneiras, Ele vai se apresentar como alguém que está acima, muito acima da compreensão do homem. E Ele faz nas suas atitudes, nas suas ações, com que o homem perceba que Ele é o Deus do impossível, que Ele não está preso a limitação nenhuma, Ele não está preso a
condição humana, a condição fisiológica, a condição biológica. E aí agora ele faz essa promessa. E qual que é a condição, qual que é a responsabilidade dessa aliança, dessa dispensação? Agora a responsabilidade é crer e andar segundo a promessa de Deus. E aqui começa a dar certo, porque as características que nós já falamos aqui, elas vão mostrar o homem que ele ouviu, ele entendeu, e agora ele começa a praticar, não segundo a vontade dele, mas crendo numa promessa. E aí passa o tempo, vem Isaac, vem Jacó, os irmãos conhecem a história, chega o tempo de fome, Jacó desce com seus filhos para o Egito, onde José já estava lá governando, e o povo hebreu ele cresce, ele se multiplica, e olha que interessante, o que incomoda o adversário é o crescimento do povo. É a primeira coisa. Quando o faraó vai formar conselho, ele fala: esse povo, ele é forte, ele é um povo grande, a gente precisa subjugar, a gente precisa escravizar, a gente precisa colocar sobre eles um jugo, para que eles não se tornem fortes, não se aliem aos nossos inimigos e nos destruam. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Aquele povo que estava ali já era o povo da promessa, já eram os descendentes de Abraão. Como a irmã Cinéia fala, ali a promessa já estava sendo vivida, ela não ia se cumprir, ela já estava sendo vivida. Por quê? Nasceu Isaac, do ventre de uma mulher estéril, do ventre de uma idosa. Veio Jacó, Deus livrou da fome, colocou uma terra fértil, onde havia alimento, onde havia um bom administrador, que era da própria linhagem, que era filho. E agora nós estamos vendo ali a descendência agora da promessa sendo julgada, sendo subjugada, sendo escravizada. E o que o adversário tenta fazer? Ele tenta fazer com que você esqueça que sobre a sua vida existe uma promessa. Isso parece até jargão de pregador, mas não é? É exatamente o que o adversário faz. É o que ele está fazendo nesse momento em milhares de mentes, em milhares de vidas. Ele está fazendo elas desacreditarem que existe uma promessa de Deus sobre a vida delas. Por quê? O diabo ele faz você se atentar para a sua condição. O povo aqui, ele começa a olhar a condição que ele está. Antes de um povo honrado, de um povo que o seu irmão era governador, agora um povo escravizado. O povo tem que fazer tijolo, o povo tem que trabalhar muito. E aí Deus vai falar: eu ouvi o gemido e lembrei da aliança com Abraão, e vi os filhos de Israel e atentei para a sua condição. Da mesma forma que o povo olha para a condição, Deus todo o tempo, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está vendo aquela situação ali, mas precisava acontecer alguma coisa ainda. Precisava que o povo clamasse. Olha o que vai dizer aqui, verso 23 do capítulo 2 que nós lemos: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Versos mais à frente vai dizer que Deus desceu. Aqui eu tiro um aprendizado para mim e quero compartilhar com os irmãos. A mesma expressão usada aqui no verso 8, esse desci para livrá-lo, é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 11, quando os homens se reúnem e constroem a torre de Babel, começam a construir. Deus ele desce. A Trindade, a Santíssima Trindade, ela desce, Deus fala: desçamos, vamos ver a obra que eles estão edificando. E Deus vai falar algo interessante, Ele vai dizer: olha, é um só povo, fala a mesma língua, compartilha do mesmo propósito. Na ocasião ali, tinha tudo para dar certo, mas Deus deu tudo errado, porque estavam sim falando a mesma linguagem, unidos no mesmo propósito, só que a intenção não agradava a Deus. Eles estavam fazendo ali algo para a sua própria glória, para o seu próprio ego.
para que o seu próprio nome fosse exaltado. Aí agora no verso 3 de Êxodo, Deus vai dizer: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Sabe por que Deus desceu? O que está acontecendo aqui? Quando o povo percebe a sua condição e decide clamar, Deus desce. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu não preciso de individualismo. Eu preciso que o povo ele se una no mesmo propósito, na mesma visão, falando a mesma língua, para que então eu desça. Naquela ocasião, Deus desceu para destruir. Agora Ele desce para livrar. Ele desce para resgatar. Ele desce para lembrar aquele povo que Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não mudou. E eu falei para os irmãos aqui que eu preciso falar sobre as características de outra pessoa. Estou correndo aqui para a gente encerrar, irmãos. Quarta-feira, sei que os irmãos têm um compromisso, amanhã é muito trabalho. Deixa eu te falar aqui, quando Deus se apresenta para Moisés, os irmãos lembram quem era Moisés? Moisés era um príncipe. A vida de Moisés já era um milagre. Moisés já tinha motivo suficiente para crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que agora ele sai do Egito, vai para Midian como um fugitivo, um assassino, e passa ali 40 anos. Alguém ali que talvez já tivesse até esquecido a sua identidade, esquecido o seu potencial. Porque sabe o que acontece? Antes de Deus se apresentar para te chamar, Ele já colocou o potencial na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Moisés estava no palácio, comia com os príncipes, vivia com os príncipes, era educado como um príncipe. Só que quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele podia simplesmente falar: isso não é da minha conta, a minha vida, a minha história era outra, eu vivo no palácio, não tenho que me preocupar com essas causas. Ele podia simplesmente fazer vista grossa. Só que está sendo acussado ali naquele momento, que ele decide intervir nessa causa, era o potencial, era a chamada, era o que Deus já tinha colocado dentro de Moisés ali. Depois ele vê seus dois irmãos agora, um hebreu discutindo com o outro, e aquele senso de justiça aflora de novo. Só que agora a resposta é diferente. Quem te colocou como legislador, como juiz? Você vai fazer igual fez com o egípcio? E ele falou: isso foi descoberto, preciso fugir. E ele foge. E talvez tenha gente que sai, que o potencial já foi manifestado, mas ele fugiu. Uma terra distante, passou anos, e talvez ele pense que o potencial dele está esquecido, apagado, a identidade dele agora já é outra. Não, a minha morada aqui, estou cuidando do meu irmão e do meu sogro, está tudo certo. Não. Deus lembra Moisés que, mesmo em Midian, que significa lugar de aflição, lugar de julgamento, mesmo em Midian, tem Horebe, tem um monte de Deus, tem um lugar onde Deus vai se manifestar para te lembrar quem você é. Deixa eu te falar outra coisa. Eu não sei de verdade a circunstância, mas quando eu vi a mesa aqui, eu falei: tem muita gente precisando de alguma coisa. Quando eu olhei o pote de pedido ali, eu falei: tem muita gente precisando de alguma resposta. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso irmão aqui falou de fé. Se você colocou teus aparelhos, teu celular, teu pedido ali, eu não sei a Midian que você está vivendo, a terra que você está vivendo, mas eu posso te dizer com toda certeza que lá também tem Horebe, e Deus ele vai se manifestar para você. Ele vai te lembrar que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus se apresenta para Moisés. A característica que Moisés tem é de obediência progressiva, depois da resistência. Porque primeiro ele fala: não dá para mim não, eu falar é pesado,
ele coloca uma série de empecilhos, até que Deus continua falando, porque Deus precisa continuar falando para nos lembrar quem somos nós, qual é a nossa identidade, para que nós estamos aqui, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. E ele vai ter uma obediência progressiva, porque ele responde ao chamado apesar do medo e das limitações. Depois, Moisés também se torna amigo de Deus, porque ele fala face a face com Deus. Depois Moisés ele se torna alguém que entrega a lei, ele recebe e ensina, é alguém que tem a capacidade de receber de Deus e de transmitir aquilo que recebe de Deus. Outra coisa, Moisés agora ele decide viver um plano segundo o plano de Deus. Moisés não era alguém que já tinha família, que já estava ali sossegado com Jetro, já estava ali descansado. Agora ele decide que ele quer viver o sonho que Deus sonhou há mais de 400 anos atrás. Ele decide, ele aceita que ele quer fazer parte dessa promessa. Ele quer ser alguém agora que vai ser um diferencial, que vai marcar a sua história, que vai marcar a sua geração e que vai entrar nos anais da história, só porque decidiu atender o chamado de Deus. E o interessante é que Deus vai dizer assim: olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deixa eu te falar, às vezes Deus ele precisa lembrar e colocar aqui atentamente. Ele conhece as nossas dores, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe o que precisamos, o quanto precisamos, mas Ele também sabe a hora de responder. E Ele vai dizer: eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Agora ele vai dizer assim no verso 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí, quando chega no verso 14, tem algo muito interessante aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Essa expressão aqui, ela é uma das expressões mais profundas que tem na Bíblia. Por quê? É Deus se apresentando aqui de uma forma que ainda não tinha se visto. Ele aqui não está fazendo apenas uma declaração de identidade, mas ele está aqui, está dizendo assim: olha, eu sou o que você precisar que eu seja. Ele está dizendo aqui que ele é autoexistente, que ele é imutável, que ele é todo suficiente. Ele está dizendo aqui que ele não precisa ser completo, ele está dizendo aqui que ele é simplesmente. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E aí, se nós formos pegar aqui um paralelo de Êxodo 3,7, quando ele diz: eu tenho visto a aflição, ele está manifestando aqui, dentro dessa expressão, eu sou o que sou, a sua onisciência. Quando ele diz assim: tenho ouvido o seu clamor, a sua presença, conheço os seus sofrimentos, a sua misericórdia e justiça. Êxodo 3,8, por isso desci a fim de livrá-los. Ele está dizendo assim: eu sou o libertador e eu sou o redentor. Quando ele vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Êxodo capítulo 3, verso 6, ele está dizendo assim: eu sou o Deus fiel, eu cumpro com a minha promessa. Quando ele diz assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou
Agora aqui vai apontar, sabe para onde? Lá para Jesus. Por isso que eu vou dizer, por isso que eu iniciei dizendo que é um retrato, Êxodo é um retrato do que Jesus estava para fazer. Por isso que quando vai dizer assim, ó, lá em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. É Jesus falando. É o mesmo Deus que falou lá em Êxodo, agora falando do Novo Testamento. Só que agora, quem estava no princípio, que era o Verbo, agora ele está com carne. Ele está habitando entre nós, ele está convivendo com nós. Lá em João 6,35, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ou seja, o Deus que falou em Êxodo é o Jesus que está dizendo assim: eu sustento, eu alimento, eu dou força, eu sustento espiritualmente. E ele vai dizer em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Ou seja, é o Deus que guia, é o Deus que dissipa, é o Deus que chega com a luz onde há trevas, é o Deus que ilumina os nossos passos. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Ou seja, é o Deus que cuida, o Deus que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta, João 10,9. Não há outro meio de salvação. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o mesmo que estava lá com os filhos de Israel quando eu precisei quebrar o jugo deles, quando eu precisei dar livramento. João 14,6, ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu não sou um caminho, eu sou eu não sou uma vida. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, nós precisamos estar nele, para que possamos crescer, para que possamos florescer, para que possamos continuar vivos. Ele vai dizer assim, porque eu fiz essa comparação, esse contraponto aqui, porque nós precisamos entender que o mesmo Deus que se apresentou ali em Êxodo é o mesmo Deus que está agora pairando sobre a sua igreja, é o mesmo Deus que conduz e que mantém a sua igreja viva, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E é por isso que vai dizer assim: olha, eu sou de eternidade em eternidade, Ele é de eternidade em eternidade. E sabe o que me chama a atenção? O próprio Moisés, no Salmo 90, e o seu verso 2, ele vai dizer, olha isso que tremendo: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que se estabelecessem as coisas firmes, montes passos de firmeza, ele está dizendo: olha, o Senhor já era Deus, o Senhor já estava conosco, o Senhor já conhecia, o Senhor já entendia, o Senhor já sabia, o Senhor tinha tudo sob controle. Esse mesmo Deus, Ele está fazendo um convite para nós. É por isso que eu disse que é necessário que nós nos aproximamos de Deus crendo que Ele existe, buscando Ele, crendo que Ele é galardoador. Por quê? Eu vou dar uma empurrada aqui para nós ganharmos tempo para eu entregar para o pastor aqui. Eu vou correr para Josué aqui. Por que eu falei isso? Êxodo, ele vai narrar diversos episódios de livramento, de Deus mostrando o seu poder, as suas maravilhas, de Deus se revelando ao povo e mostrando para aquele povo: olha, eu sou o Deus que lá atrás eu fiz uma promessa para o pai de vocês, eu estou aqui. E além disso, eu não vim só dar livramento, eu quero estabelecer um relacionamento duradouro e contínuo com vocês. E aí ele usa Moisés, estabelece as leis, mostra o caminho para o povo e fala: olha, agora vocês precisam atravessar. Tem um tempo de peregrinação no deserto, tem um tempo de forja, para que vocês herdem a terra. Só que o que acontece ali? Josué se destaca,
Por quê? Josué faz parte daqueles que creem, daqueles que não se prostram diante dos gigantes, daqueles que confiam, que mantêm sua coragem de fé, que mantêm sua liderança firme. Josué também é exemplo de submissão à liderança, porque enquanto ele estava com Moisés, ele estava servindo, ele estava obedecendo. Josué também é exemplo aqui de alguém que está comprometido com a palavra, que a Bíblia vai dizer que ele meditava de dia e de noite. Josué é alguém aqui decidido servir ao Senhor, porque quando o povo estava cocheando em dois pensamentos, ele vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não é por acaso que Josué erra e entra na terra. Só que olha que interessante, o mesmo povo que recebe a promessa que Deus fala assim: olha, fui eu que quebrei o jugo e coloquei vocês de pé. Esse mesmo povo que está ali no auge, que está ali em evidência, que despoja o Egito, que sai dali um povo próspero, que sai dali um povo que tem uma promessa, que agora tem uma terra para conquistar, é o mesmo povo que fica no deserto e morre no deserto. E é por isso que eu quero fechar aqui trazendo essa ideia de Josué, de Moisés e de Abraão. Deus ele está buscando um povo hoje que tem uma vida de fé. O quanto tem sido desafiador. Nós estamos buscando muito movimento, enquanto Deus está procurando alguém que tenha um caráter mudado. Sabe por quê? Lá em Atos 2 tem uma confusão. As pessoas confundem muito o que aconteceu ali com o avivamento. Avivamento é o que acontece lá em Nínive, quando do rei ao povo todo mundo se arrepende. Eles decidem mudar o caráter, servir a Deus. E o que está acontecendo em Pentecostes, em Atos 2? É simplesmente um revestimento de poder. É um encontro do Espírito de Deus com pessoas que já estão avivadas. Por quê? Os 3 anos ali eles estavam andando com Jesus. Eles estavam tendo o seu caráter forjado. Para quê? Para que chegasse esse tempo em que eles estivessem prontos para viver o sobrenatural, para que fossem revestidos de poder. Por isso que Pedro sai e fala: não tenho dinheiro não tem prata nenhuma, mas eu tenho estudo, eu não tenho. Era alguém que já tinha passado pela mudança de caráter e agora ele vivia o sobrenatural, porque agora ele era revestido de poder. Então Deus busca alguém que tem uma vida de fé. Era o que tinha em comum entre Abraão, entre Moisés e entre Josué. Ele busca alguém que tem uma resposta ao chamado. Sabe por que às vezes muita coisa não acontece, não anda? Vira um ciclo, porque você precisa se posicionar diante do chamado de Deus. Você precisa falar assim: eis-me aqui. Eu quero viver segundo o propósito, segundo o projeto, segundo o sonho que o Senhor sonhou para mim. Ele precisa também de um coração voltado para obedecer a Deus. Era o que tinha em comum entre esses 3 homens, entre Abraão, Moisés e Josué. É o que Davi fala para Salomão, lá em Crônicas, capítulo 28, verso 9, vai dizer: olha, você precisa ter um coração disposto, um coração voluntário. Você precisa andar segundo a vontade de Deus, para que você viva o sobrenatural, para que você desfrute da promessa de Deus. Então, olha aqui no tempo que nós estamos vivendo, por isso que eu falei que é um tema desafiador. Um Deus que viu, ouviu e desceu, para que nós possamos de fato compreender, entender e viver e crer e saber que existe um tempo que nós estamos aqui, não é para sempre, existe uma terra, uma morada preparada para nós. Nós precisamos romper com essas limitações, com tudo aquilo que impede de palparmos a promessa, com tudo aquilo que impede de vivermos o que Deus tem para nós. E talvez você esteja pensando: poxa, eu preciso de uma salvação na minha casa, eu preciso de uma mudança na minha vida financeira, eu preciso de uma casa própria. O que Deus tem para você é muito maior. Deus ele quer que a gente tire as coisas, tire o foco das coisas materiais e alcance o foco nas coisas espirituais, nas coisas eternas,
nas coisas que são de fato duradouras. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. Eu agradeço desde já a oportunidade, agradeço ao pastor por oportunidade de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida dele, por essa igreja. Peço aos irmãos que orem, que estejam, lembrem do nome do Fabrício quando for orar. Amém. Senhor, agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.